Medindo o sucesso do seu ministério. E aqui a gente tem duas coisas para a gente medir. A gente precisa medir a maturidade espiritual. Então aqui, quando eu falar maturidade espiritual, pense em você como líder, como voluntário, como equipe, como líder de PG, pense em você, a sua maturidade espiritual. E também pense na maturidade espiritual dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, ok? Então nós temos duas pessoas para pensar aqui, né? Dois tipos de pessoas. Você que é líder e os nossos liderados, vamos dizer assim, que são os nossos adolescentes e jovens. A maturidade espiritual, ela é possível de se medir, apesar de a gente não ver lá dentro do coração, da mente, da alma, do espírito da pessoa, né? Nós não conseguimos ver se a pessoa realmente é salva, de fato, né? Eu consigo saber se eu sou salvo. Eu não sei se a minha esposa é salva, se você é salvo, não sei. Mas ela pode ser medida por 5 características bíblicas que nós temos aqui. E esse é o objetivo do Ministério de Jovens, esses 5 objetivos, vamos dizer assim, né? É ver pessoas convertidas, então é a primeira coisa, convertido, envolvido na igreja local, que tem desejo pela palavra, tem compaixão pelos perdidos e é consagrado. Então nós vamos ver 5. Primeiro, o convertido é a pessoa que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, obviamente. Né? O jovem, ele demonstra evidências claras na nova vida em Cristo. Então, é interessante a gente pedir para as pessoas, inclusive eu até vou pedir para você fazer isso se você não fez ainda, e a gente vai fazer isso oportunamente também dentro do ministério, para compartilhar o testemunho de conversão. Compartilha como? Escrito. Então vai escrever como se converteu, como recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Tem um vídeo aqui no meu canal que fala um pouco sobre como eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. E por que isso? Porque sem um novo nascimento, a gente não tem maturidade espiritual. Se a gente não nasce de novo em Jesus Cristo, nós somos imaturos. Então o primeiro passo para a pessoa ser madura espiritualmente é ser convertido, ser filho de Deus, não criatura. Lá em João 1,12 diz que quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, nós não somos mais considerados criaturas, nós somos filhos de Deus. Então se você é filho de Deus, ótimo, glória a Deus. Se você não é o único caminho e você deveria ir para outros vídeos aqui no canal para você entender mais do assunto, ok? Segundo, a pessoa se converteu, o que ela deve fazer? Ela deve passar por um momento de discipulado. Isso é fato e a gente precisa desenvolver isso no nosso ministério. E o discipulado, ele é como? Ele é feito, o discipulado 1 a 1, né, que é o mais comum quando a gente ouve a palavra discipulado, é 1 a 1, mas também pequenos grupos. Pequenos grupos é um tipo de discipulado. Escola Bíblica Dominical é um tipo de discipulado. Até a pregação de domingo é um discipulado. Porque nós estamos acompanhando, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos falando, nós estamos fazendo com que a pessoa cresça espiritualmente. E essa é a ideia do discipulado, é você deixar com que a outra pessoa, é você fazer a outra pessoa ficar mais parecida com Jesus Cristo. E o envolvido, e isso é o convertido, e aí ele começa o discipulado, ele começa esse processo de se envolver com a igreja. Então ele deve se envolver com a igreja, ele deve ser um igrejado. Não existe cristão desigrejado, pelo amor de Deus. Se você é um cristão desigrejado, você precisa ler um pouquinho a palavra de Deus lá no Novo Testamento, que, se eu não me engano, é Hebreus, Gálatas, agora eu preciso lembrar direto o endereço, mas é que diz assim, não deixe de congregar como é costume de alguns. Ok? Isso é ser igrejado, tá bom? O igrejado, né, a pessoa que é envolvida com a igreja, ele se identifica com a igreja local, ele participa fielmente dos cultos, ou seja, da reunião da assembleia, porque a igreja significa assembleia dos cristãos, né? E aí ele é batizado, então ele está ali demonstrando publicamente que ele morreu para o mundo e, né, está vivendo para Cristo, ele está dando esse testemunho público da sua conversão. Então você já automaticamente aí participa do hall de membros da igreja. E em seus dons espirituais, que cada um tem o seu dom, cada um tem a sua habilidade, eu falei isso no primeiro vídeo, ele está servindo a igreja. O igrejado é esse. O igrejado não é o igrejado que fica só sentado no banco sem fazer nada. Aquele que se envolve com a igreja é aquele que trabalha também.
Mas uma outra característica da maturidade espiritual aqui, ele é desejoso pela palavra. E é um negócio que pode ser desafiador, né? Porque a nossa correria do dia a dia, ela pega e às vezes a gente acaba deixando de lado a nossa leitura bíblica e a nossa oração, né? Mas a gente tem o desejo da palavra. Se está lá no seu coração o seu desejo de ler a palavra, de estar mais próximo de Deus, top, você está alcançando a maturidade espiritual ou você é maduro espiritualmente. Então, demonstrar essa fome, né, lendo, estudando, memorizando e principalmente aplicando. A gente precisa orar, obviamente, ler a palavra, mas a gente precisa aplicar o que a gente está aprendendo, né? E o líder, ele deve cultivar isso. O voluntário, ele deve cultivar isso na sua vida pessoal, só que também ele deve motivar as outras pessoas a também cultivar isso. E como eu disse no vídeo anterior, se você não faz, se você não tem esse brilho nos olhos, como é que você vai motivar outros a ter? Né? O quarto ponto aqui, compaixão pelos perdidos. Um maduro espiritual, ele se preocupa com as necessidades dos outros. Ele ora pelas pessoas que estão precisando, convida as pessoas para ser ajudada, né? Então a gente oferece ajuda, convida as pessoas para ouvir do evangelho se não é crente. Ou seja, compartilha da vida. E isso é discipulado também, né? Vida na vida. Então ele tem compaixão pelos perdidos, que são perdidos não crentes, mas também tem compaixão pelos perdidos que às vezes são crentes, mas estão ali precisando de um apoio. E a palavra, né, diz que a gente deve suportar uns aos outros. Esse suportar tem um duplo sentido aqui, mas nesse caso que a gente está usando aqui agora, é o suportar de você ajudar o seu irmão. Né? E por último, ele é consagrado. O que isso quer dizer? O consagrado é aquele que ele vive uma vida irrepreensível. Não quer dizer que esse cara, que essa menina não vai pecar. Não quer dizer que você nunca vai pecar. Mas quando você peca, você pede perdão e você tenta mudar, você tenta não pecar mais. E você não tem nada que alguém possa te julgar, como é que eu poderia dizer? Te julgar, te colocar assim, apontar o dedo para você. Porque você é irrepreensível, você já lidou com o seu pecado. Essa é a questão, você lidar com o seu pecado. Então o consagrado é isso, ele submete a sua vida a Deus, ele deseja que Deus opere na sua vida, né? Ele separa do pecado, ele foge do pecado, como está escrito na Bíblia, nós precisamos fugir do pecado, fugir da aparência do mal. E ele, claro, o consagrado, a pessoa que está madura espiritualmente, ele se envolve ativamente no serviço da igreja. E aí eu mencionei isso em alguns pontos anteriores aqui. A pessoa que é madura espiritualmente, ele se envolve, porque ele entende que Deus está dando esse privilégio de participar do que ele tem feito no mundo. Então, se você não se envolve ainda, se envolva. Mas a gente vai, daqui a pouco, nos próximos vídeos, vai ser umas coisas mais práticas. Mas eu estava conversando aqui com algumas pessoas e nós temos pessoas que são líderes de fato, que às vezes você fala, olha, a gente precisa montar um cenário para uma gravação. A pessoa não vai pensar duas vezes, fala assim, Márcio, deixa comigo, tamo junto. E aí você vai falar assim, mas eu vou te explicar. Não precisa não, Márcio. Eu me viro aqui, relaxa, cara. E vai carregar coisa, vai montar, vai não sei o que e tal. Às vezes pode montar do jeito que você não quer, mas ele teve proatividade. Esse é um líder, né? E talvez ele só precisa ser lapidado. Mas ele tem o outro que ele não é líder, ele é aquele que vai seguir as instruções. E tudo bem, ele tem também a sua função no ministério. Mas eu queria provocar você um pouquinho nisso. A gente tem e vai ter mais veementemente, vai ter mais efetivamente, vai ter mais assim, escancaradamente para você, qual é o objetivo do ministério, né, do Control Team, da juventude, qual é a juventude que eu digo de 10 a 25 anos, tá? Então vamos focar mais no Control Team agora, falando sobre isso. Qual é o objetivo do Control Team? O que a gente vai fazer com o Control Team? O que a gente quer fazer, né? Quais são as áreas? A gente chama de job description, né? A descrição de trabalho. Por exemplo, tem o lanche. O que o lanche deve fazer? O lanche deve correr atrás das compras, deve preparar, deve servir, deve limpar. Legal. Já tem uma descrição.
E a galera tá lá trabalhando. Se fizer essas coisas, já tá funcionando, legal. A pessoa da programação ali, que vai fazer o negócio acontecer, que tipo de programação vai ser e tal, precisa planejar, precisa comprar as coisas, precisa chegar antes para montar, se necessário. É muito bom chegar antes, na verdade, toda a programação. Precisa montar as coisas, precisa fazer o negócio acontecer, vai ter que ter um animador lá, vai ter que ter um cara que vai organizar, que vai tirar as coisas, vai colocar as coisas, enfim, vai fazer a programação. E aí nós temos várias áreas dentro do Control Team e nós temos pessoas para isso. E qual vai ser a minha dica aqui de hoje, né? Qual vai ser a minha sacudida, vamos dizer assim? Não espere que as pessoas mandem você fazer as coisas. Talvez a gente fique às vezes com medo, não, eu não quero fazer porque às vezes o pastor Márcio vai ficar bravo que ele queria fazer de outra forma. Puxa, eu não vou colocar as cadeiras lá porque eu não sei se é para colocar em U, se é para fazer um círculo, se é para fazer um atrás do outro assim em fila. Coloque, ore a Deus e fala assim, puxa vida, eu acho que vai ser legal fazer hoje. Tem essa liberdade. Tem essa liberdade de, puxa vida, eu acho que a programação de hoje, ao invés de fazer isso, eu vou fazer aquilo. Poxa, o Márcio me deu essa autonomia. Eu vou fazer. Não precisa ficar esperando eu falar, não precisa ficar esperando eu tá carregando na mão ali, sabe? Eu sei que algumas pessoas precisam dessa orientação e tudo bem, não tem problema. Mas tente dar uma desenvolvida nisso, de tentar fazer sem a pessoa estar sempre ali pegando na mão e levando, né? Porque assim, uma coisa que uma pessoa falou uma vez, não vou falar quem por uma questão de ética, né? Mas ela falou assim, cara, se eu precisar pegar na sua mão para você fazer um negócio, eu faço sozinho, entendeu? Então eu não preciso de você. E na verdade, assim, a gente precisa de você. Então, vamos tentar ter esse mais... tentar ver o todo, tentar ler as coisas. Eu estou mandando muita coisa nos grupos, a gente vai ter uma apostila, tem esses vídeos. Então se desenvolva, se desenvolva. E aí a gente vai falar sobre programação de sucesso. São 5 níveis de programação. Nós temos o pré-evangelismo, evangelismo, crescimento, né, espiritual e tal, ministério e a reprodução de liderança. E a gente se vê no próximo vídeo, porque esse já acabou.